Então essa é a semana 1 do Projeto Wayne, tentando tornar Batman o Bruce Wayne na vida real. Como foi dito no vídeo anterior, de introdução, esse projeto se baseia mais em se tornar um polimata na vida real. Polimata seria uma pessoa que tem conhecimento em múltiplas áreas. Então, por exemplo, a pessoa que consegue levantar 200 kg no supino, mas também é médico e sabe programar e nos tempos livres corre em maratona. São campos muito distintos um do outro. Então isso que seria um polimata. E eu escolhi o Bruce Wayne porque ele é um símbolo muito forte do que é um polimata, além de ser um modelo do que o homem deveria se tornar, igual eu disse. Também outro motivo que eu escolhi o Bruce Wayne é porque muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar o que elas querem ser no futuro ou o que elas querem se tornar. Então, por exemplo, muitas pessoas elas vão na academia, só que elas acabam voltando aos maus hábitos e não indo na academia mais. Isso ocorre muito por causa que elas ainda se veem como aquela pessoa da academia. Isso foi um conceito do livro Psicocibernéticas. Então, quando você fala pra pessoa, em quem você se inspira, por que você não se vê como uma pessoa saudável? Como uma pessoa saudável faria? Fica muito mais fácil para essa pessoa tomar essas decisões. Então é isso que o projeto, o símbolo do Bruce Wayne significa. Facilitar o processo de me tornar um polimata, além de dar uma visão do que eu quero me tornar, que é ele. E parece ser impossível. Sabe, como dito, o objetivo é esse. É ser impossível. Essa é uma coisa que é quase impossível de alcançar. Porque tudo é impossível até que alguém alcance. Então esse que é o objetivo do projeto em geral. Então nesse vídeo eu quero começar falando sobre algumas coisas a serem abordadas. Então seria mais em relação ao projeto. Esse vídeo é mais um resumo do que eu fiz e para começar eu estou usando o semana 1 para ficar mais em ordem cronológica no canal. Porém eu já estou há um tempo já fazendo isso, então vai ser um resumo geral do que eu venho fazendo. Então, como vocês podem ver aqui em cima, eu tenho uma lista de hábitos que são hábitos básicos mesmo de qualquer pessoa. Então, por exemplo, quantidade de horas que eu tenho que estudar, as atividades físicas que eu tenho que fazer, esse tipo de coisa para me manter responsável em relação às metas que eu quero alcançar. Eu achei isso muito bom, porque o livro Hábitos Atômicos fala muito sobre como que nos piores dias a gente cai não no nível dos nossos objetivos, a gente cai no nível dos nossos sistemas. E isso que eu estou colocando é um sistema, algo para me manter responsável para, se o dia for ruim, eu consigo fazer pelo menos aquilo, no mínimo. E esse livro foi um livro que eu li um tempo atrás. Eu consegui aprender umas coisas boas com ele. Então, vocês podem ver que já tem 2 papéis ali. Então vai fazer prazo de 2 meses praticamente que eu já estou trabalhando nisso. E a principal coisa que eu comecei a fazer no início foi começar a planejar. Então eu dividi o projeto em 2 fases principais. A primeira que é liberdade financeira e a segunda que seria exploração global. Também muito inspirado no pioneiro do Projeto Wayne. A fase 1 minha é dividida em subfases que cada uma aborda diferentes etapas que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo final do Projeto Wayne. Da primeira fase do Projeto Wayne, que é conseguir um portfólio de $1.750.000 com um rendimento de 4% ao ano, para assim conseguir me fornecer $70.000 no ano no total, que daria provavelmente uns $5.000 para $6.000 mensais. E é pouco se você for a pensar, porém esse que é o objetivo. É viver em questão do minimalismo, não ser aquela pessoa que cobra muitas coisas que não precisam e viver apenas com o básico que é necessário para ser produtivo e alcançar os objetivos em geral. Então, esse que é o objetivo da primeira fase do projeto e todas essas subfases acabam acarretando. Então, a primeira fase, por exemplo, é a que eu estou agora,
Então, eu ainda tô no ensino médio, então o plano é terminar o ensino médio. No último ano eu tô no ensino médio, então o plano é terminar o último ano do ensino médio. E com isso ir para outra parte do projeto que é muito importante, que é a experiência militar. Talvez eu faça um vídeo mais específico, eu vou fazer um vídeo mais específico em relação a isso, porque para se tornar Bruce Wayne, a experiência militar é muito necessária nesse processo. Então a primeira fase se baseia em 2 anos. Nesses 2 anos, o plano é sair da escola, entrar no exército enquanto eu consigo fazer um trabalho de freelancer ou algo do tipo, para conseguir um dinheiro básico, para assim depois eu me mover para as faculdades. E em relação às faculdades, no primeiro dia eu fiz uma lista de várias faculdades que eu poderia ir, que seriam possíveis para o projeto. Então, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, faculdades possíveis, então anotei todas as principais internacionais que seriam necessárias para eu poder ir aqui. E eu cheguei na conclusão de 4 faculdades. Na verdade, 3 faculdades internacionais e uma faculdade ou 2 faculdades nacionais. As nacionais são as melhores, claro, que seriam a USP e a UFMG, que são as melhores faculdades nacionais, uma das melhores faculdades nacionais que a gente possui. Porém, meu plano é mirar em faculdade internacional, porque além da experiência que eu vou ter viajando para fora, tem uma língua diferente na qual eu vou ter que aprender, o que é muito bom para quem quer me tornar um polimata. Eu vou conviver com pessoas diferentes, além que eu vou estar num ambiente totalmente diferente, e isso vai me forçar a ser mais responsável com o meu tempo, a gerenciar melhor meus recursos e a ficar mais responsável. Além de que essa faculdade internacional, o mundo lá fora, principalmente Europa e Estados Unidos, tem muitas mais oportunidades que o Brasil. Então é um ambiente muito favorável para eu começar na minha carreira acadêmica. Então, as faculdades internacionais que eu cheguei são a Universidade de Bolonha, na Itália. A outra que eu cheguei na Universidade de Coimbra, uma muito popular em Portugal, que aceita o Enem. E outra faculdade que eu tinha olhado depois, eu acho que eu não coloquei aqui, só que é uma faculdade, College, é uma faculdade dos Estados Unidos em específica. Eu não vou lembrar o nome específico, o nome agora, porque se eu não anotei aqui, eu li isso depois, que é uma faculdade em que você consegue, além de ter 100% de bolsa, que seria muito útil para poupar o dinheiro, você também pode você vive lá integralmente e contribui para a faculdade. Então eu vou estar morando na faculdade de manhã, ainda pagando nada, ainda vou ter tempo de tarde para conseguir estudar nos meus próprios negócios. Então é win-win, vitória para mim. Então essa talvez seria a faculdade onde eu mais estaria propício aí. Contudo, um dos requisitos para ir lá é principalmente o inglês. E meu inglês ele é bom, só que não é o necessário ainda. Tem um teste no inglês que acho que é English Test, que eles aceitam no Duolingo, que é um teste profissional que o Duolingo faz do inglês. Então você tem teste de audição, teste de leitura, teste de escrita, teste de fala. Então são vários testes específicos para medir seu nível de inglês. E, se não me engano, o necessário é 95. Eu acho que, meu Deus, 77, 76, se não me engano. Então, tem ainda muito que eu preciso caminhar para alcançar. E isso entra em um dos hábitos que eu coloquei, que é focar mais no inglês. Além de, claro, usar plataformas bases como Duolingo ou Bizu, também uma coisa que eu ainda tenho que olhar, que eu não me aprofundei muito, seriam outras formas de aprender inglês. Claro, além de séries, filmes e vídeos assistidos de inglês, seriam ler matérias em inglês ou olhar outros sites em específico para aprimorar meu inglês para se possível entrar nessa universidade. Então, também tem da USP e a UFMG seria mais questão do Enem, e a Coimbra seria a questão do Enem,
que é uma coisa também que eu estou focando bastante, porque antes disso eu nunca tinha realmente estudado no Enem. Eu fiz ano passado, fui bem, eu poderia usar a nota do ano passado para ter chance, só que ainda não é o suficiente. Eu tenho que conseguir uma nota maior ainda do que eu tenho ano passado. Então, como meta, eu coloquei em média, eu consegui 800 plus mais no Enem, para conseguir ter um maior benefício de conseguir estar na UFMG ou na FUVEST. O mesmo também para Coimbra, que se não me engano esse também é o único jeito de aceitar a bolsa se você tirar 800 mais no Enem. Então, para as três universidades, faculdades servem isso. E para Bolonha, eu acho que Bolonha também aceita o Enem, não me lembro agora, porque Bolonha foi a que eu menos olhei. Porque se não me engano, Bolonha você tem uma burocracia muito maior para você conseguir alcançar, diferente da de Coimbra, que é só você precisa de alugar um local perto da faculdade, hotel, etc, para conseguir ficar lá. Na Itália, como Bolonha, no centro da cidade, uma cidade muito movimentada, além disso, você também tem que participar de um processo da faculdade de bolsa e que vai te fazer encontrar um apartamento útil. Eu lembro que eu estava olhando um desses apartamentos e um deles custa 400 euros, outros 300, outros 500 euros. Só que isso aí, essa fase da faculdade já é a fase 2 do projeto, né? Que o plano seria estudar na faculdade fora, em específico não sendo nacional, e conseguir morar fora e conseguir um emprego de meio período também, caso eu vou para Coimbra ou para Bolonha, porque assim eu consigo pagar a faculdade com o dinheiro que eu consigo do emprego, pagar o aluguel com o dinheiro que eu consigo do emprego e parte da faculdade. Mas para a fase 1 é mais específico isso, e provavelmente você se perguntou, peraí, o cara falou que vai para o exército e vai estudar, porque no exército, no recrutamento normal, você não tem essa possibilidade, porque é o dia todo que você está servindo. Porém, nas minhas pesquisas, eu encontrei algo chamado CPOR, Centro de Treinamento de Oficiais de Reservas, que é uma alternativa do alistamento comum. E essa alternativa é muito mais viável, porque você, em vez de você servir o dia todo, você serve os dias de semana, de manhã, se não me engano é de 7 da manhã até meio-dia, 1h, quase se fosse uma escola mesmo. E de tarde você tem um tempo para você voltar pro local onde você mora, que é dentro do local onde ocorrem os testes, assim, dentro do quartel. E lá mesmo você consegue... E lá mesmo você pode estudar por conta própria, fazer outras coisas, até visitar sua família. Por exemplo, no final de semana também é livre. Então é algo muito mais vantajoso, porque eu vou ter aquela experiência militar, ao mesmo tempo que eu vou poder focar nos meus estudos. E falando em questão de estudos, quando eu iniciei esse projeto, eu fiz uma divisão muito simples da questão dos objetivos. Tem um livro que eu tinha escutado há um tempo atrás, chamado 12 Week a Year, que são 12 semanas em um ano, um audiolivro. Eu acho que não tem ele em português, só tem em inglês, que fala sobre um processo que muitas das empresas e companhias fazem, que é você dividir o resultado da sua empresa em períodos de 12 semanas, que seriam 84 dias, quase um trimestre. Então, por exemplo, você faz o objetivo de um ano, do ano, só que o problema de você fazer o objetivo só do anual é que você não tem aquela margem de emergência. A linha de chegada não está tão próxima assim, então você não tem aquela motivação para poder fazer os objetivos. Isso que faz com que muitas pessoas acabem voltando aos maus hábitos e esquecem. Por exemplo, promessa de ano novo, de você querer emagrecer e ir na academia, a pessoa querer emagrecer e ir na academia, só que ela negligencia isso por metade do ano, lá pro final ela começa a ir, porque eu tenho aquela linha de emergência. Algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas nem vão. Então, essas 12 semanas fazem para você pegar esses objetivos de um ano e subdividi-lo em períodos de 12 semanas. Então, por exemplo, se o seu objetivo no ano todo você tem 70 quilos, você quer ganhar 80, você quer chegar a 85 quilos, então você vai dividir no primeiro período de 12 semanas, você vai colocar, eu preciso ganhar 15 quilos, então provavelmente eu tenho que ganhar aproximadamente uns 4,5 kg na cada período de 12 semanas. Então eu vou colocar, nesse período aqui eu quero ganhar
5 quilos, por exemplo, um pouco a mais, ou 4,5 kg. E você vai nessas 2 semanas buscando esse objetivo. E depois você nicha isso de novo, em semanas. Então, com os objetivos anuais, eu diminuo para objetivos semanais, que eu diminuo para objetivos anuais, para objetivos do objetivo anual, eu diminuo para o objetivo de 12 semanas, que eu diminuo para o objetivo semanal, que assim eu diminuo para o objetivo diário. Porque eu tenho que ganhar 5 quilos. Então, nessa semana, para eu conseguir isso, eu tenho que comer, por exemplo, 4.000 calorias por dia. Então, um hábito que eu tenho que colocar é consumir 4.000 calorias. Então, foi exatamente isso que eu fiz. E isso é um processo muito bom. Foi assim que eu acabei dividindo. Porém, um tempo atrás, eu acabei me encontrando com um possível mentor meu nessa jornada, que é algo que o Bruce Wayne tem quando ele saiu na sua jornada fora de Gotham para poder se tornar Batman. Ele encontrou muitos mentores para diferentes áreas. E isso é uma das coisas que acontece muito com milionários e bilionários e multimilionários. Eles têm vários mentores para ajudar eles nas suas decisões. Então é exatamente isso que eu busco. Ter mentores de diferentes áreas que vão me ajudar a conquistar o que eu quero. E um desses mentores me falou em questão de planejamento. Que muitas pessoas, na atualidade, a maioria da população, elas não planejam muito bem o que elas vão estar daqui 5 anos, daqui 2 anos, ou talvez nem o que elas planejam um dia ou a semana, os compromissos dela. Então, eu tinha feito de forma muito superficial. Então, uma coisa que eu fiz foi especificar bastante os objetivos, como eu quero alcançar, as horas específicas que eu tenho que fazer isso para conseguir alcançar tal coisa. Tanto que os objetivos semanais que eu comecei a fazer no início não eram tão eficazes assim, porque ou eu colocava de forma muito fácil, ou eu superestimava muito minha capacidade. Então eu estou tentando encontrar esse ponto em que ainda é desconfortável ao ponto de eu ter que me esforçar, só que também não é impossível e também não é muito fácil. Então eu consegui fazer isso e, como eu disse, eu consegui dividir em 6 categorias os objetivos. Para me tornar Bruce Wayne: físico, saúde, psico-espiritual, relacionamentos, financeiro, carreira e intelectual. Saúde, como a gente sabe, o Bruce Wayne ele tem a capacidade não só de ter uma força quase nível olímpico, mas também ele tem uma mobilidade muito boa e um cardio excelente. Então, diferente da indústria fitness atual, que falta muito mais em estética, meu plano, claro, a estética ainda fica. Só que como segundo plano, é poder focar mais essas outras áreas para alcançar a excelência física. Então, todo o meu treino que eu faço na academia e também calistenia estão todos juntos com diferentes exercícios que vão treinar todas essas áreas. Então eu tenho exercícios específicos para aumento de força, exercícios compostos como levantamento de terra, supino. Mas eu também tenho exercícios que são mais cardiovasculares, por exemplo, kettlebell swing, que é um exercício de kettlebell que você faz múltiplas vezes com várias repetições. Supersets também, para também, além de poupar tempo, conseguir ter um maior desempenho, maior força física, desempenhar uma força física em um determinado tempo. Corrida também, que é uma coisa que eu tô trabalhando bastante, além dos exercícios físicos. Então, outra coisa é que eu não tenho dia de descanso, eu treino todos os dias, pelos últimos 2 meses. Então, por exemplo, dia de semana, o que eu acho melhor, eu faço academia no dia de semana, e finais de semana eu faço calistenia. Uma coisa que eu tô olhando é em relação a gerenciamento de tempo, porque o meu objetivo seria ter 3 sessões de exercício por dia. Então, por exemplo, eu acordo, faço um treino de abdominal, ou corro, depois do almoço, exercício físico, academia, não, depois do almoço não, depois da escola, exercício físico, academia, e de tarde, depois almoço, depois do bloco de estudo eu faço mais uma atividade física. Isso pode ser alongamento, shadow box, pode ser uma sessão de calistenia também, para esforçar o meu corpo, os músculos que eu treinei um pouco a mais. Só que isso demanda muito um maior gerenciamento de tempo meu. Porque nesse período que eu tava, eu percebi que
Um dos maiores problemas que eu tive foi em questão de gerenciamento de tempo. Como que eu vou encaixar tanta coisa em uma só? Eu vou chegar nisso logo, porque a gente está falando da parte da saúde, né? Então, tudo esse gerenciamento de tempo vai combinar, depois eu falar a ser isso. Saúde, além desse objetivo físico, eu também busco fazer um bulking eu acho que é para 90 quilos. Atualmente eu sou muito leve ainda, eu acho que eu consigo aumentar um pouco meu peso, porque no início do projeto eu acho que eu pesava 76 quilos, agora eu tô pesando 80 quilos, então são uns 4 quilos a mais de puro. Claro que um pouco de gordura vai, além de músculo, porque eu estou em período de bulking. Então meu plano ainda é chegar a 90 quilos, claro que depois aumentar ainda mais para 200 libras, que seria aproximadamente quase 95, 96, 100 quilos. Porque eu quero ser aquele cara que é forte e também muito rápido, ágil, sabe? O que é o Bruce Wayne. Então isso vai na parte da saúde. A parte de relacionamentos sociais se baseia muito nessa questão dos mentores, porque Bruce Wayne ele tem uma vida social muito ativa. E é isso que eu quero aprimorar mais. Então, ter mais contato com pessoas, conversar mais com amigos, abordar mais pessoas e também estar em busca de mais mentores. Então, estar em locais, por exemplo, eventos de empreendedorismo, networking, eventos de corrida, para conhecer pessoas que têm conhecimento na área que eu busco e que estão buscando a mesma coisa que eu, que é se autoaperfeiçoar, e assim fortalecer meu ciclo de amizade, trazendo pessoas que realmente querem se aprimorar e se tornarem acima da mediocridade. Psico e espiritual vale muito mais na questão da mente, porque o livro Psicocibernéticas, também outro livro que eu acabei de ler, que eu vou chegar na página intelectual, nada pode me ferir. Na verdade, eu já havia lido esse livro antes, só que eu li de forma muito superficial. Então, eu não consegui alcançar exatamente o objetivo do livro. Então, dessa vez, eu li de forma mais específica. E deu para claramente perceber que o principal mensagem desse livro é a sua mente. Você tem que focar na sua mente primeiro. Ela é o principal alicerce para o seu sucesso. Tanto que diferencia a maioria das pessoas ricas, milionárias, das pessoas bem-sucedidas, das pessoas mal-sucedidas, é a mentalidade. Então, por exemplo, uma das coisas que o livro fala é fazer uma coisa desconfortável a cada dia. Então, essa é uma das coisas que eu estou colocando como planejamento, porque, por exemplo, meditação, registro, focar mais na oração, esse tipo de coisa, coisas que vão levar a minha mente, vão fortalecer minha mente, em geral. Eu fazia isso antes, só que eu parei por um tempo, então eu estou voltando. Eu acho que também a questão de fazer uma coisa desconfortável a cada dia acaba também influenciando na questão mental. Então, isso é uma das coisas que eu também estou fazendo para fortalecer a minha mente. E outra coisa que eu acabei não citando na parte de saúde físico é isso daqui, o hand grip que eu utilizo para fazer treino de antebraço quando eu tô livre. Então, por exemplo, no tempo que eu tô livre, eu acabo usando para poder treinar o antebraço. Por exemplo, eu tô andando para algum local, ou eu tô parado assistindo algo do tipo, eu vou lá, pego isso daqui e uso para treinar o antebraço. Então, além que eu aumento minha força, eu também acabo treinando. Então, é algo muito útil. E passando para o próximo, que eu falei saúde, relacionamento, psicoespiritual, que é financeiro. O financeiro é o principal da primeira fase, que foca em relação ao aumento do meu portfólio financeiro. Então, uma das coisas que eu estava olhando em relação a qual carreira que eu quero seguir, porque isso também impacta junto com o financeiro, igual eu falei. E a carreira que Bruce Wayne segue, que é a que eu tenho interesse também, é a carreira de negócios empresariais. Então, eu estava em dúvida entre duas formas que eu poderia abordar isso. Ou eu vou por contabilidade, ou eu vou por economia. Contabilidade seria muito útil por causa que eu teria um conhecimento mais abrangente de como que funciona, como é o funcionamento de uma empresa, para eu conseguir gerenciar a minha no futuro. E economia seria muito útil porque
é como o sistema capitalista funciona, porque o que adianta você saber como uma empresa funciona se você não sabe como o sistema funciona? E eu passei muito tempo pensando em relação a isso, então eu estou provavelmente decidido que provavelmente eu vou ir pro lado da economia. Porque por algumas pesquisas, a maioria das pessoas, além de contabilidade ser bem chato, é um emprego muito parado, não tem uma oportunidade muito grande que ser igual, por exemplo, a economia. Além que contabilidade é algo que você consegue, talvez eu esteja falando errado, equivocado, perdoe por isso, é algo que você consegue aprender de forma mais simples do que economia, que é algo muito complicado, porque você tem muitas pessoas durante a história, somente após o capitalismo surgir, que falam muito da questão da economia. Então você tem pessoas como Giovanni Mises, ou Chrysis, se não me engano, que fez muitas teorias econômicas diferentes. Então é uma coisa muito abrangente. Não abrangente, mas muito específica. Além de uma coisa que me interessa muito. Então provavelmente eu vou estar indo no âmbito da economia, enquanto de lado eu aprendo contabilidade, através de cursos online. Que é uma das coisas que eu estou fazendo. E como no ano 1 e 2 eu não vou estar fazendo... Eu não vou estar na faculdade ainda, porque eu vou estar no exército, e nesse eu estou na escola, eu vou focar exatamente nisso. Eu vou estudar contabilidade por uma fonte externa, por um curso que eu estou fazendo pelo Coursera, e também em contraparte eu vou estar fazendo um curso de Excel. Porque o que a contabilidade mais trabalha também é com modelo de planilhas. Então se eu conseguir juntar os dois, eu posso conseguir um freelancer ou um serviço para ajudar outras pessoas que precisam de uma planilha financeira para os seus negócios, etc. De uma forma muito eficaz. Isso tem traço totalmente com a carreira. Porque um negócio que eu estava vendo que eu queria fazer seria mercado imobiliário. Delícia. Porque uma das coisas que é mais sólida no capitalismo é os imóveis. Então parece uma coisa muito interessante. Só que é uma coisa que eu ainda não aprofundei muito ainda. Não preciso mais aprofundamento, porque como eu disse, a maior parte do meu tempo está sendo focada no Enem e no estudo, que eu acho que eu não falei, da prova do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais de Reservas, do Exército. Porque para isso você precisa de 2 testes, um teste de prova é igual ao Enem mesmo, que você tem que escrever questão de matemática, português, geografia, história, e você tem um teste físico, que seria o teste intelectual e o teste físico. Então, a maior parte do meu tempo está sendo focado nisso. Estudar para o Enem, provavelmente eu vou fazer esse ano que vem, e estudar para o CPOR, que é o principal, que é conseguir passar no CPOR para o próximo ano estar garantido. Então eu não olhei bastante em relação a essas outras possibilidades. E o último, que é o intelectual, que também é muito importante, que consiste na leitura de livros. Eu coloquei como meta conseguir ler 30 livros num ano, porque eu sempre li muito livro, só que o problema é que eu li, só que eu não entendi os livros. Eu lia muito, mas não entendia, e os que eu tentava entender eu parava muito na metade. Então, o objetivo que eu tenho querendo é conseguir ler mais livro e também conseguir entender mais ele. Eu já li 2 livros nesse período. E perdão, não são 2 meses que eu tô, é 1 mês e alguns dias, que eu acabei falando errado. Eu li 2 livros. Um livro é um livro de escola que eu precisava ler, que eu coloquei porque era um livro de literatura clássica. Clássica entre aspas, não. Literatura nacional. E o Nada Pode Me Ferir, Can't Hurt Me, do David Goggins. E o próximo livro que eu tô lendo é The Obstacle is the Way, O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. Pra você perceber, são 2 livros que focam muito na parte intelectual. E o próximo que eu quero terminar de ler é o Psicocibernéticas. E depois disso eu vou para outros livros. O plano nessas 2 semanas é conseguir ler 8 livros, se não me engano. Um que eu coloquei em específico que eu quero ler, que é um de economia, além dos 7 originais. E provavelmente os livros eu vou ter que dividir em diferentes partes, porque tem muito livro que eu quero ler, tem muito livro que demanda a leitura. Então você tem clássicos da literatura, Dostoiévski, Shakespeare, você tem também Machado de Assis, literatura nacional, você tem bastante.
Você tem, por exemplo, livros livros de autoaperfeiçoamento, livros de negócios, marketing, economia, contabilidade, política, etc. Tem muitos livros que dão para ler, livros também de persuasão, por exemplo, como fazer influenciar pessoas. Então você tem um mundo muito abrangente de livros para eu conseguir ler. Então tem muitos livros que eu quero ler, eu também quero entender eles. Então esse é o objetivo do projeto. Esse é o objetivo da parte intelectual do projeto. Além de que também um dos objetivos é conseguir melhorar minha parte intelectual de raciocínio lógico também, que é algo muito importante para o Swain, e habilidade de dedução. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando na parte também. Como eu digo, o importante é o Enem e o CPOR. Só que em geral essa é mais um resumo mesmo desse um mês e meio praticamente. Eu não foquei em muitas partes, eu fiz um abrangimento geral. Talvez na próxima semana eu foque em partes específicas. E talvez provavelmente eu vou soltar um vídeo em relação falando da questão do exército para especificar um pouco mais, que pode ser de interesse de muitas pessoas além de mim. Muito disso também é esperado no pioneiro do projeto. Não pioneiro, porque já tinham pessoas antes que se inspiravam nisso. Ele foi o que trouxe isso à tona pro YouTube, que me inspirou. Então, muita coisa inspirada nele também. Então, provavelmente, é isso mesmo. Não tem muita mais coisa pra dizer. Tantas coisas que eu tenho que olhar ainda para tornar esse projeto muito mais visível para outras pessoas. Como, por exemplo, criar um site igual o próprio pioneiro do projeto tem, com as coisas específicas do projeto, como eu estou lidando. Só que a questão é que isso é uma inspiração, não uma cópia, porque ele vive nos Estados Unidos, eu vivo no Brasil, são vidas completamente diferentes, com culturas diferentes, economias diferentes, visões de mundos diferentes, e ideias e caminhos diferentes que nós queremos tomar. Ele começou essa jornada quando ele tinha aproximadamente 21 anos, 22 anos. Eu estou começando agora, que eu tenho 18 anos de idade. Então, além de eu ser muito mais novo que ele, eu estou num ambiente totalmente diferente, com ideias totalmente diferentes. Então essa vai ser uma jornada minha em específico, onde eu vou estar abordando assuntos que, claro, eu tenho visões diferentes dele em relação a como alcançar isso, somente a questão do financeiro. Então eu acho que isso vai ser mais útil pro pessoal também do meu país nacional. Então vai ser uma jornada completamente diferente, apesar de ser inspirada nele. E me tornar um polimata inspirado no Bruce Wayne. Então é isso. Provavelmente vou postar um vídeo do explicando melhor a questão do exército, do CPOR.